Mas o cerne da mensagem é o amor. Na verdade, o título é Compaixão, o estilo de vida de Jesus. E eu queria orar também. Jesus, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua vida, obrigado porque o Senhor está aqui. E eu peço, o Espírito Santo nos guia, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Gente, eu quero começar do começo. Quero lembrar vocês lá em Êxodos 33, 34. Você não precisa abrir. Mas é o momento onde Deus dá para Moisés as tábuas e a lei. E é o momento onde Moisés vê a glória de Deus. E nesse momento, Moisés sobe no monte com duas coisas: fome pela glória de Deus e fome pela lei, para julgar o povo. E ele vai para esse monte, Deus dá para ele a lei, e ao mesmo tempo, por causa dessa fome que ele tinha pela glória de Deus, lá em Êxodos fala bem explicitamente, ele expressa explicitamente como foi esse encontro. Eu vou ler 34:6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Então a gente vê Deus se revelando como um Deus que julga, que tem uma justiça firme, mas por causa dessa lei e dessa justiça, o que é expressado com isso é a compaixão dele. Deus, no ato de dar a lei, de colocar as barreiras do relacionamento, os limites, ele revela a sua compaixão. Esse é o amor de Deus por nós. E agora eu quero começar a passar pela vida de Jesus em alguns momentos, e a gente vai falar sobre alguns aspectos da compaixão. Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus 14:14. Pode. Mateus 14:14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Quero que vocês prestem bem atenção no que acontece nesse texto e como essa compaixão se manifesta, os aspectos dessa compaixão. A gente vê ali a primeira coisa: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Então a primeira coisa, ele viu isso, ele olhou e viu. Fui redundante, mas vocês entenderam. Ele olhou e viu. Depois, viu Jesus uma grande multidão. Depois, compadeceu-se dela. Ele sentiu algo em relação a isso. O que ele viu gerou algo no interior dele. E ele se compadeceu dessa multidão. E logo depois disso, depois de sentir, ele age. Compadeceu-se dela e curou os enfermos. Então a gente vê 3 aspectos firmes e que vão se repetir pela vida de Jesus durante os evangelhos e em diante. Esses são os três aspectos da compaixão que eu queria que a gente marcasse bem na mente: ver, sentir e agir.
uma breve descrição do que é compaixão é o seguinte: é uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. E essa compreensão vem com o desejo de aliviar ou tirar mesmo esse sofrimento dessa pessoa, tirar o sofrimento. Então, é diferente de empatia. Compaixão e empatia são diferentes. Empatia é ter o mesmo sentimento que outra pessoa. Você vê alguém na rua com fome e você se identifica com esse sentimento. Mas a compaixão faz você olhar, sentir aquilo, o que aquela mesma pessoa está sentindo, só que tem um outro aspecto que é o mais importante, eu creio, que é o agir, que é ir em movimento e responder a esse sentimento que vem pelo olhar. Então, compaixão e simpatia são diferentes. Mateus 9:36, a gente vai ver isso também se repetindo, só que de uma forma um pouquinho mais complexa e mais trabalhada. Aqui no 36, Jesus de novo: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Então as duas coisas aí, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse ver, em Mateus 9:36, a palavra original se remete a ver e gravar na memória. Então não é simplesmente quando você está passando de carro e você vê um mendigo e aquilo, você não consegue nem lembrar que roupa ele estava, como ele estava se sentindo, se ele parecia que estava com fome ou não. É diferente, é um olhar que você grava na sua memória. É um olhar que entra dentro de você, que penetra o seu interior, penetra o seu íntimo, o seu coração mesmo. E você consegue sentir a mesma coisa. E ele continua no 37. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então ele chama os discípulos, os 12 discípulos, e aí ele dá a instrução aos 12 lá no versículo 10 versículo 5 do capítulo 10. E aí a gente vê o terceiro aspecto dessa compaixão se formando, que é quando Jesus envia eles. E ele fala lá no 10:5: e a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E aí enfatizar no 8 agora: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então nesses dois textos acontecem coisas parecidas, mas a forma com que essas coisas acontecem são de forma diferente. A primeira, o ato é instantâneo. É uma resposta ao que Jesus sentiu, instantâneo. Ele logo vai e cura os enfermos da multidão. Nessa aqui é diferente. 36. Jesus se compadeceu da multidão porque elas estavam aflitas e exaustas, e elas não tinham pastor. Então a resposta necessária para suprir isso é muito mais complexa e densa do que simplesmente ir e curar uma pessoa. Então Jesus é movido por isso. Ele escolhe os discípulos e ele envia eles com instruções específicas para ir lá e responder a isso que ele viu e se compadeceu. Então a gente vê que Jesus não somente age em coisas pequenas, no sentir e corresponder, mas a vida dele inteira, em como ele agia e como ele planejava as coisas, era movido por amor, era movido por compaixão. Mesmo que isso significa todo um planejamento, todo um ensinamento,
Jesus precisava ensinar para eles como curar os enfermos, como ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Então assim, Jesus se empenha nessa causa. A compaixão é algo que está dentro dele, intimamente no coração de Jesus. Não é somente algo de um momento na rua, onde algo ou alguém mexe com a gente. Então esse é um aspecto muito importante da compaixão, além desses 3 que eu já mencionei, que é quando a compaixão de Deus, o amor de Deus entra em nós e faz morada em nós, não é só momentâneo, isso nos move, a gente é movido por isso, a nossa vida precisa ser mecanizada e o motor da nossa vida precisa ser a compaixão, precisa ser o amor de Deus, porque se não for, alguma outra coisa vai ocupar esse lugar, medo, frustrações, e por aí vai. Então, enfim, obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado porque você está disponível para nós e obrigado porque você se moveu na cruz para nós com tanto amor e a gente sente isso até hoje. Vamos lá em 2 Coríntios 6, 12. E aqui é Paulo falando para os coríntios justamente sobre isso. Paulo chega neles no 11 e fala: Coríntios, a nossa boca se abre para você com alegria, o nosso coração se alarga para vocês. Mas no 12 ele fala: não tendes limite em nós. Vocês não têm limites em nosso coração. 2 Coríntios 6, 12. Quem achou, diga: achei. Amém. Ele chega nos Coríntios e fala: para vocês o nosso coração está aberto, vocês não têm limites em nós, nós estamos disponíveis. Mas ele continua: mas vós estáis limitados no vosso próprio afeto. E essa palavra afeto também quer dizer compaixão, amor. Então a gente tem que entender que a gente tem limite no amor. A gente tem muito limite no amor. Deus vem para nós e derrama o seu amor, derrama a sua imensa compaixão, mas nós somos limitados nesse amor. E como a gente consegue receber isso dentro de nós? Como que a gente consegue primeiro receber esse amor e depois expressar ele? É algo que, como a Ana falou, não é muito fácil, não é muito instantâneo assim. E eu quero continuar falando sobre isso, lembrando o texto que a Ana falou, que é Romanos 5:5. E se você puder abrir lá, a gente vai destrinchar melhor como a gente pode receber, replicar e ser movido por esse amor mesmo. Romanos 5:5. Não temos compaixão só decidindo. Nós não temos compaixão só racionalmente fazendo escolhas diárias. Uma hora essa escolha diária vai se cansar, vai se exaurir. Nós recebemos compaixão quando Deus nos toca. Deus precisa nos tocar com o seu amor e graça, com o seu amor mesmo e a sua graça. Nós precisamos de um batismo no amor. E esse batismo de amor, eu também acredito que não é algo instantâneo, onde a gente vai vir aqui e uma pessoa vai impor as mãos sobre você e do nada você está batizado no amor. Eu acredito que é um processo. E eu creio nisso porque aqui em Romanos 5 fala dessa caminhada, dessa coisa que leva tempo, dessa coisa que não é instantânea.
Vamos começar ali do... Bom, eu vou começar do 5:1 mesmo, para a gente pegar o fio da meada do que Paulo está querendo dizer. 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí é a parte onde eu quero que a gente se atente mesmo e se apegue, no 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Para explicar melhor o que eu estou querendo dizer, eu vou pegar um exemplo da minha vida mesmo. 2013, Deus fez uma bagunça geral na minha vida. Eu estava ativamente ministrando a igreja e viajando por São Paulo e afora, e ministrando mesmo com palavra, com adoração. E naquele ano, Deus tocou no meu coração de forma não muito, como é que eu posso dizer? Confortável, obrigado. De forma não muito confortável, porque Ele feriu o meu coração. E eu digo que Ele feriu porque Ele é soberano e eu confio nele como meu Pai. Então eu sei que meu coração está na mão dEle. E não é circunstâncias externas que mexem comigo, mas é Ele que cuida de mim. Então, o meu coração foi ferido por Deus. E aconteceu um monte de situação onde eu tive que mudar de cidade, eu tive que me afastar da minha família. Eu parei de ministrar, parei de viver a intensidade no ministério que eu estava vivendo. E aquilo foi muito confuso para mim. Só que nesse mesmo momento, onde eu perseverei, onde eu parei para escutar Deus mesmo no secreto, porque eu fui mandado para uma terra longe, não tinha ninguém lá que me conhecia, só estavam meus parentes, e meus parentes, eu ficava muito tempo só. Então eu pude refletir muito no que aconteceu. E Deus foi ministrando para mim o que Ele estava fazendo no meu coração. E tudo isso precisou doer, precisou não fazer sentido para mim em vários momentos. E precisou de eu me entregar para Ele novamente. Então eu vejo muito claro esse processo aqui. De nos gloriarmos na nossa própria tribulação, sabendo que a tribulação gera perseverança. E essa perseverança eu posso entender também como constância. E essa constância gera caráter, experiência. E esse caráter gera esperança. E essa esperança nos dá certeza, não confunde a gente. Porque é o amor de Deus que é derramado sobre nós através do Espírito Santo. E em mim, na minha vida, foi um processo dolorido. Doloroso ou dolorido? Tanto faz? Legal. E doeu, gente. Doeu, foi muito ruim ficar longe dos meus pais. Foi muito ruim ficar longe dos meus amigos e de me sentir sozinho. Mas foi através disso que Deus feriu meu coração. E no mesmo momento onde eu me dispus para não só me gloriar nessa tribulação, mas para permanecer constante em Deus e continuar buscando Ele, continuar com o coração, não, Deus, tudo bem, isso aconteceu, mas aqui está meu coração, eu estou aqui de novo, vem e faz o que o Senhor quiser. Isso gera perseverança, e essa perseverança gera um caráter aprovado por Deus, e esse caráter aprovado gera esperança. Então, é um processo, gente. O batismo de amor não é algo instantâneo, não é algo
vazio, não é algo oco, é algo que leva tempo, é algo que vai nos marcar. Para a gente sentir a mesma coisa que Deus sente, a gente precisa ter as marcas do coração dele. A gente precisa saber as coisas que ele sabe. Você não consegue se identificar 100% com um morador de rua se você nunca se aproximou numa posição como essa, se você nunca ficou longe dos seus familiares, se você nunca ficou numa situação onde você não tinha o que comer, ou não tinha onde dormir, ou não tinha onde tomar um banho. Você não consegue. E Deus nos fez assim. Deus nos fez frágeis. Deus nos fez suscetíveis a isso, suscetíveis a ter o coração cortado e machucado. E o processo é muito importante, porque é o processo onde a gente vai conhecer Deus, onde a gente vai conhecer o amor dele, a gente vai conhecer a substância desse amor, as propriedades desse amor. Não só que Deus nos ama e que ele enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, mas a gente vai saber e vai saber dizer o que esse amor quer dizer para nós. A gente vai conseguir expressar o que, ponto por ponto, esse amor significa para nós. E é aí que a gente é batizado no amor. É aí que esse amor é derramado sobre nós. Eu quero começar a ir para o lado de como essa compaixão se torna um serviço. Como essa compaixão, ela produz frutos, né? Ela produz frutos através de dons, através de inúmeras coisas, através até mesmo disso que o Arthur e o Branco fez, que foi lá fora e conversar com o nosso amigo e abraçar ele e convidar ele aqui para dentro. Eu quero ir em 1 João 3,17, você não precisa me acompanhar, fica tranquilo, é rapidinho, é só um pequeno textinho. 3,17, se quiser anotar aí, é 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, imediatamente o inverso disso é, quem realmente tem o coração cheio do amor de Deus, ele não se segura, ele não se contém para ir amar e expressar isso, para ver, sentir e agir. E eu quero lembrar quando Jesus cita Oséias 6,6. Jesus, ele come com os pecadores e chegam os fariseus falando um monte de coisa para ele e você não está certo e tal. E Jesus só fala assim, misericórdia quero e não sacrifício. Deixa eu achar aqui, gente, só um minutinho. Aqui. Mais ainda, Jesus fala, vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, ou holocaustos. E Jesus é tão enfático com isso, e eu creio que isso é tão importante para o coração de Jesus, que ele cita isso 2 vezes. Ele também cita isso em Mateus 12:7, quando os discípulos estão com fome, e aí eles vão pegar espigas de milho para comer. E aí os fariseus falam, vocês não podem fazer isso no sábado, porque é pecado e tal, e tal, e tal. E aí ele fala, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado a inocentes. E eu quero enfatizar também esse texto, que a parte que ele fala de misericórdia, a palavra remete justamente à compaixão, a amor. Então essas 2 situações são situações onde o amor é levado onde aquilo que está acontecendo, o que os discípulos estão fazendo, o que Jesus faz, ele está sendo movido por amor.
E não por lei, ou por sacrifícios, ou por algo que Deus mandou em específico, que estava escrito na lei. Não, isso que eles fizeram foi movido por amor. E isso é algo que Jesus sempre enfatiza, e sempre a gente consegue ver muito claro na vida dele. E eu quero ir no último texto de João 11:3, eu queria que vocês abrissem comigo, João 11:3, onde Jesus expressa isso num dos textos que para mim é um dos meus preferidos, que é a ressurreição de Lázaro. João 11:3. Nesse texto também a gente vai ver de novo os 3 aspectos da compaixão, que é ver, sentir e agir. Todos vocês sabem, né, da história. Jesus estava em outra cidade e mandaram chamar ele porque Lázaro estava morrendo. E ele demorou 4 dias para chegar lá, propositalmente ele fez isso. E ele sabia, o que mais me move e mexe com o meu coração é que Jesus estava completamente ciente, confiante em Deus, de que ele ia ressuscitar Lázaro. E é isso que é profundo, é isso que não faz sentido para nós. Eu quero ler agora João 11, na verdade não é João 11:3, é João 11:33, gente. João 11:33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. No 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer que este não morresse? Jesus então, novamente agitando-se em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta em cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E eu quero lembrar aqui no 33 os aspectos da compaixão. Jesus, vendo-a chorar, agitou-se no espírito e comoveu-se. Só que o interessante disso tudo é que Jesus poderia ter chegado lá com toda a marra do mundo, como um jogador de futebol quando sai do hotel, do ônibus para o hotel, todo cheio de marra. Ele poderia ter chegado e falado: pode deixar, fica tranquilo, gente, ele vai ressuscitar, confia em mim. Mas Jesus não faz isso. Ele se compadece com as pessoas que estão lá. Ele é tão movido por amor que ele chora com as pessoas, mesmo sabendo que tudo ia ficar bem, mesmo sabendo que ele ia lá, que ele ia ressuscitar Lázaro, que ele ia comer com Lázaro, ia se alegrar com ele. Jesus vai lá e ele começa a chorar com Maria, com Marta. E mais do que isso, o espírito dele se agita. Então não é simplesmente uma emoção que é vazia em si. Não é uma emoção onde a gente vê um vídeo de uma criança lá na Síria toda cheia de sangue, a gente chora e a gente vira a tela e vai indo e esquece daquilo. Não.
Jesus chora e aquilo entra, penetra no interior dele, ele se comove. E eu imagino o desespero de Maria e Marta quando vem Jesus chorando. Tipo, você tinha falado que Jesus, ele chega lá e ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí depois disso tudo ele está chorando, depois disso tudo ele está agitado, e aqui é muito explícito, ele fala, agitou-se no espírito e comoveu-se, e novamente ele fala, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Então Jesus estava inquieto, ele estava chorando, ele estava chorando em prantos, e ele estava inquieto. Eu imagino a cara de Maria e de Marta quando viram: pô, Jesus, você não falou que você ia ressuscitar o cara? E agora a gente está perdido, porque você está aí chorando. E isso é o negócio que precisa nos mover, gente. É isso que precisa nos mover. Muito mais do que a confiança nos nossos dons e saber que a gente sabe curar, sabe profetizar, sabe fazer obra social, sabe fazer isso, aquilo. O que vai mudar isso é o quanto a gente sente o que essas pessoas sentem, o quanto aquilo penetra nos nossos corações, porque isso é exatamente o que aconteceu com o Filho de Deus quando ele estava aqui na terra. Então eu leio isso e eu fico: Jesus, eu não sei o que é isso, porque eu não faço nem ideia o que é ter certeza que eu vou curar alguém, que eu vou ressuscitar alguém, e mesmo assim chorar e abraçar os que choram e chorar com eles. Jesus sabia da ressurreição, ele sabia que Lázaro iria morrer, e ele demorou 4 dias justamente por isso, mas mesmo assim ele chorou. E eu quero fazer a gente pensar nisso mesmo, nesse momento. Tu pode fechar os seus olhos, eu vou orar, e eu queria que você abrisse seu espírito mesmo, para receber isso, para que isso não fique só no seu intelecto, não fique só no seu racional, mas que isso penetre o teu coração. Jesus, eu peço, na verdade eu te agradeço, Jesus, porque o seu amor é tão profundo e tão imenso, que a gente não consegue nem explicar, nem entender o seu amor, Jesus. Literalmente a gente não consegue. A gente não consegue entender como você consegue nos amar tanto, Jesus. E eu peço que hoje, Deus, o Senhor venha nos marcar com o seu amor. Eu peço que o Senhor venha abrir os céus sobre nós hoje, Deus, para nos dar um batismo de amor, onde não vai ser algo só aqui nesse momento, Deus, mas vai ser uma motivação, uma disposição em morrer e se alegrar nas nossas tribulações e continuar se entregando no Senhor, mesmo com as tribulações, mesmo com as dificuldades, Pai. Eu peço, nos dá isso, nos dá, Deus, esse incômodo de saber que a gente está tão longe disso, que a gente está tão longe de viver essa compaixão e esse amor, papai. Eu peço que o teu Espírito venha testificar, Deus, nos nossos corações essa palavra. Por favor, Jesus, muda a nossa vida, muda o nosso estilo de vida. A gente não consegue fazer nada sem o Senhor, Jesus. A gente não consegue nem planejar e concluir nenhum projeto, nenhum nada, Deus, nenhum atravessar a rua e amar alguém, Deus, sem o Senhor, porque até mesmo isso, Deus, sem o seu amor vai ser algo vazio, Deus. Então eu peço, constrange os nossos corações com o seu amor, constrange o nosso coração com o seu amor, Jesus. E obrigado porque mesmo a gente estando indiferente para o Senhor em muita coisa ainda, o Senhor está insistindo em nós, Deus. E o Senhor vem, o Senhor sabe que o Senhor vai ressuscitar a gente, o Senhor sabe que o Senhor vai animar o nosso coração, o Senhor sabe que o Senhor vai queimar o nosso coração e fazer a gente amar como o Senhor, mas o Senhor respeita o nosso tempo, o Senhor respeita o nosso momento, e mais do que isso, o Senhor vive esse momento conosco.
Mesmo o Senhor sabendo de tudo que vai acontecer na nossa vida, mesmo o Senhor sabendo de todas as boas obras que vão fluir de nós através do seu amor, e mesmo a gente não estando nesse momento, estando fraco, estando sozinho, sentindo aflito, o Senhor vive esse momento de aflição conosco. Obrigado, Jesus. Você é incrível. Você é incrível, Jesus. Nós amamos o Senhor. Nos constrange com esse amor, que é confiante, que é seguro. Nos constrange com o seu amor, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.